Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Até o final do século XX, existia uma lenda na cidade de Corumbá, município da região centro-oeste do Brasil, localizada no estado do Mato Grosso do Sul, a qual falava que durante a invasão do exército de Solano naquela região, enquanto os soldados dormiam no acampamento durante a noite, alguns negros e índios fugitivos e famintos entraram e furtaram a comida da tropa. O que eles não sabiam é que havia uma sentinela que deu o alarme, então os invasores fugiram em disparada para o mato. Mas eles estavam fracos por falta de alimentação, e em poucas horas todos foram alcançados e presos. Os soldados do exército já estavam sofrendo com a escassez de comida, e eram forçados a fazer racionamento para não morrer de fome. Então por isso, eles não perdoariam os invasores. Aqueles prisioneiros tiveram suas mãos queimadas pelo fogo antes de serem amputadas com facão e pagaram pelo furto com a própria vida. Mas existia entre eles um praticante de feitiçaria, e enquanto seu braço estava sendo decepado pelo soldado, ele amaldiçoou o general e o seu exército e disse que o seu espírito iria persegui-los durante o tempo de vida deles, por todos os lugares que fossem. Dizem que no momento que a metade do braço e a mão do feiticeiro caiu no chão, ela se arrastou com os dedos e agarrou a perna de um soldado. Ele gritou e chutou aquela mão para bem longe. Muitos anos depois, alguns moradores de Corumbá ainda acreditavam que aquela maldição atravessou o século, e na região rural daquela cidade, onde houvesse uma prática agrícola, aquela mão escura, queimada pelo fogo, aparecia durante a noite e atacava as pessoas. Todos que passavam perto de uma plantação recebiam tapa no rosto, na orelha, na cabeça e, ao saírem correndo, tinham seus pés agarrados para serem derrubados. No início do ano de 1980, Antenor saiu do sítio onde morava e foi até a casa de conhecidos para entregar 2 queijos que haviam encomendado. Quando Antenor saiu da casa dele, a esposa pediu para ele não demorar para voltar, e ele respondeu que retornaria logo após realizar sua entrega. Mas, ao passar diante da casa de um amigo, que ao vê-lo passando o chamou para um café, e já estava começando a escurecer naquela hora. E ao prolongarem a conversa, a hora foi passando e Antenor saiu daquela casa quando já se aproximava das 10 horas da noite. Aquela noite estava bem escura e ele precisava caminhar um pouco mais de 1 quilômetro para chegar até a casa dos fregueses. No momento que Antenor chegou diante da casa, ele notou que não havia nenhuma luz acesa no local e pensou que todos já estivessem dormindo. Mas para não voltar com a encomenda, ele aproximou-se da porta e bateu, esperando que alguém viesse atendê-lo. Antenor falava que com apenas 2 batidas na porta foi o suficiente para que ela se abrisse. Ele achou estranho. A porta abriu rápido demais, e a sua abertura não media mais do que 1 palmo, e também nenhuma luz foi acendida naquela sala. Acreditando que era alguma mulher que estava atrás da porta, e talvez por estar usando pouca roupa, ela não quis acender a luz, para não se mostrar. O homem decidiu então estender o braço e levou os queijos para dentro da casa. Ele pensou que alguém que estivesse no outro lado da porta pegaria o que ele trouxe. Mas o que ele sentiu foi que uma mão, fria e com unhas grandes, segurou no braço dele. "O que é isso?" gritou o homem, enquanto soltava a sacola com os queijos. Logo, uma luz acendeu e a dona da casa veio até a porta da sala para ver quem estava batendo. Quando a mulher chegou até ele, perguntou por que havia gritado e por que os queijos estavam no chão.
Antenor explicou a ela que a porta abriu sozinha após ele bater e o que aconteceu quando ele esticou o braço para entregar os queijos. A mulher ouviu a história que o homem contou e ficou calada durante alguns minutos. E depois, ao despertar dos seus pensamentos, ela começou a falar sobre acontecimentos estranhos daquela casa. Ela disse que numa vez que estavam festejando um aniversário, e foi durante aquelas comemorações que a família ouviu o choro do recém-nascido que estava dormindo no quarto do andar superior. Mas eles estavam cortando o bolo naquele momento, então esperaram um pouco para que alguém fosse até o quarto acalmar a criança. Mas o choro continuava muito forte, até que de repente a criança ficou em silêncio. Preocupados, os pais e os avós do bebê saíram correndo e foram examinar o que estaria acontecendo com o recém-nascido. Ao chegarem no quarto, acenderam a luz e ficaram pasmados com o que viram. Eles avistaram uma mão preta dentro do berço da criança, e aquela mão, com aparência de queimada, por isso era bem escura, estava balançando o bebê para acalmá-lo. O pai e a mãe da criança, quando viram aquilo, deram um grito e entraram correndo para pegar o bebê. Mas no mesmo instante a luz do quarto apagou e o pai levou um tapa na cara. E a bofetada foi tão forte que o homem caiu. Ele sempre achou que foi a esposa dele que o acertou, talvez sem querer, mas todos sabiam que aquela agressão tinha sido obra da mão que estava dentro do berço. E foi confirmado pela própria esposa, que negou tê-lo acertado. Ela dizia que depois que a luz apagou, o desespero tomou conta dela e imediatamente correu até a criança e a carregou para fora do quarto. Depois que a mulher saiu com o bebê do colo, a luz voltou a acender e o marido dela saiu com o rosto arranhado e ele estava sangrando. Enquanto aqueles dois continuavam conversando, o marido da mulher desceu e se aproximou de onde estavam. No momento que ele chegou até a porta, eles começaram a ouvir ruídos de vento que estava se aproximando. E o vento chegou com muita força, aparentemente anunciando uma tempestade. Os donos da casa convidou um amigo Antenor a entrar e pediram que ele esperasse o tempo se acalmar para poder voltar para a casa dele. Enquanto ainda estavam conversando diante da porta, um pássaro negro enorme surgiu com o vento e passou voando pelo corredor da área diante da casa. Assustados, eles entraram rapidamente e fecharam a porta. Na verdade, eles nunca souberam se aquele vulto foi trazido pelo vento ou se ele estava fugindo para encontrar um abrigo. E também temiam que aquilo podia não ser uma ave, e sim uma assombração. Enquanto conversavam, podiam ouvir zumbidos causados pelo vento passando por baixo da porta e pelas frestas da janela. E lá de fora chegava o barulho de coisas caindo e rolando no chão. Mas em poucos minutos o barulho foi diminuindo e o ambiente voltou à sua normalidade. Ao saírem para verificar o tempo, viram que o céu estava estrelado e não havia nuvens sinalizando a chegada de uma forte chuva. Então, depois de despedir-se do casal, Antenor seguiu o caminho de volta para a casa dele. Enquanto seguia por um caminho escuro, o solitário homem pensava na história da mão preta e tentava encontrar uma explicação para o vulto que tinha visto na área escura da casa onde ele estava. Preocupado por estar sozinho, temia encontrar novamente com aquele ser desconhecido. Na cabeça dele surgia uma dúvida que o fazia pensar que o que eles viram não era um pássaro. Aquilo podia ser a mão preta, que passou pela parede da casa, acompanhada por um vendaval. No momento que o Antenor se aproximava da casa dele, viu dois homens vindo correndo em sua direção. Então ele parou de caminhar depois que saiu do meio do caminho. Quando os dois homens chegaram perto dele, eles pararam de correr e disseram que uma mão que saía da escuridão estava batendo neles.
Aqueles homens estavam cansados e muito assustados quando encontraram Antenor. E em suas mãos havia sacolas cheias com alguma coisa, que, exceto eles, não dava para saber o que tinha lá dentro por causa da noite que dificultava a visão. Antenor perguntou para aqueles dois homens sobre o lugar que eles estavam e foram atacados por alguma coisa. Eles responderam que no momento que entraram numa horta na beira da estrada, de onde eles queriam pegar alguns legumes, e depois que haviam enchido as duas sacolas, foi que aquele vulto apareceu. Mas dava para ver somente uma mão escura que começou a atacá-los, e disseram que não conseguiam ver o corpo do agressor. Eles disseram também que aquela mão escura saltava do chão e os acertava com tapas e socos no rosto. Então eles saíram correndo, levando as duas sacolas cheias, mas aquele ser os perseguiu pelo caminho e batia em suas costas. Diante daquela situação, Antenor quis tirar vantagens e disse que aquelas sacolas pesadas dificultavam a fuga deles e que eles deveriam abandoná-las para poder fugir mais depressa. E de repente um barulho de alguma coisa se movendo no meio do mato causou mais pânico naqueles homens, que depois de largarem suas sacolas, saíram em disparada pela estrada. Depois que os homens sumiram de vista, Antenor pegou as duas sacolas com legumes e as levou para a casa dele. Quando chegou na casa, ele deixou as duas sacolas em cima da mesa da cozinha e foi tomar um banho. Depois que saiu do banheiro, ele voltou até a cozinha para apagar a luz. E para sua surpresa, viu que uma sacola tinha caído da mesa e os legumes estavam espalhados pelo chão. Ele pensou que foi o gato quem derrubou a sacola. Olhou ao redor, mas não o encontrou. Depois de colocar os legumes de volta na sacola e deixá-la novamente sobre a mesa, Antenor foi para o quarto e deitou ao lado da esposa. Mas durante a madrugada, ela o acordou dizendo que estava escutando barulho na cozinha. E Antenor respondeu que talvez fosse o gato que estivesse mexendo nas coisas. Ele ainda estava falando quando ouviram um barulho de vidro se quebrando. Logo, sentiram um cheiro de molho de pimenta. Irritado, achando que o gato havia quebrado seu litro de molho, Antenor levantou-se e foi até a cozinha. Ele acendeu a luz e viu que todos os legumes que estavam nas sacolas foram derrubados no chão, e o litro com molho de pimentas também tinha caído da prateleira. Quando ele entrou na cozinha, alguma coisa segurou o pé dele e o derrubou, e no mesmo instante a luz apagou. E enquanto continuava deitado no chão, ele viu a sombra de um braço e uma mão escura embaixo da mesa. Antes que pudesse gritar, aquela mão deu um tapa no rosto dele e depois o puxou pelos cabelos. Depois que conseguiu soltar-se daquelas garras, Antenor ficou em pé e tentou correr, mas foi derrubado novamente. Então ele gritou, chamando a esposa. Ela veio bem rápido e tentou acender a luz da cozinha, mas não conseguiu. O gato, que estava dormindo no sofá da sala, arrepiou os pelos e correu até a cozinha. E enquanto miava forte, ele procurava alguma coisa embaixo dos móveis. Com a chegada do gato, a mão parou de agredir o homem e parecia que ela estava fugindo do animal. Antenor levantou-se arranhado e com dores no corpo provocadas pelas agressões que recebeu. E depois que um galo cantou, o gato se acalmou e a mulher conseguiu acender a luz. Os legumes estavam esmagados e no dia seguinte foram jogados para os porcos.